Cara, Exato. Coringão ganhou nos pênaltis, empate 1-1, sofrido, suado, enfim, com o gol do Vitinho no finalzinho do jogo. Mas Sensacional. faz um resumo aí do que você achou que foi como é que Cara, você enxergou esse jogo de hoje aí, independente da classificação? o Dorival ele deixou muito claro que ele ia mesclar o time porque o time jogou a menos de 72 horas, né? Uma partida difícil pelo Campeonato Brasileiro, que teve que viajar. E o Corinthians jogando a menos de 72 horas, ele deixou claro que faria essa mescla no time, mexeu muito no meio-campo, né? Mexeu bastante no meio-campo e na zaga, né? O Ramalho que não começou bem o jogo, o Corinthians com alguns erros, assim, foi dominado no meio-campo durante praticamente 60 minutos de jogo, ou mais até metade do segundo tempo foi dominado. E a gente, assim, a gente viu um jogo em que o Corinthians os seus principais jogadores muito mal, né? O Bidu não vinha bem, o Bidu estava mal, o Mateuzinho no começo do jogo muito mal. Eu não vou nem falar o nome do Memphis, que ele me irrita demais, cara. Porra, Então, assim, porra, um cara que ganha o que ganha, velho. E assim, porra, eu falo sempre da postura dele, né? Uma postura andando em campo. Hoje o Neymar, eu vi o jogo do Neymar, o Cascão. A postura do Neymar dentro de campo é uma das posturas mais vergonhosas que eu já vi no futebol brasileiro. O ele Memphis é tem uma postura. ex-jogador em atividade, né, Truta? Ele é Exatamente. O ex-jogador. Memphis, ele tem uma postura muito parecida. A postura, cara, do cara desinteressado, do cara nem aí pro jogo. Não, E o Memphis tem essa postura. E aí o cara tá meio desligado, meio desconcentrado, ele perde um gol que ele vai com a perna errada, velho. Ele vai com a perna errada pra bola, Cascão. Um cara que ganha 4 milhões de real. é isso mesmo. Concordo Então, com assim, você. é muito passapano pro cara, tá ligado? É muito passapano pro cara. Eu já tô ficando irritado com esse cara. Eu acho que ele não tem aquele negócio, o carisma que tinha o Tevez, por exemplo, aguerrido, né? Do jogador estrangeiro. E hoje ficou mais uma vez claro isso, né, cara? Um jogador que, se ele joga quando ele quer, isso me irrita ainda mais, ô Casca. Isso me irrita ainda mais. E o Lazarento perdeu um gol embaixo do goleiro porque foi com a perna errada para a bola. O jogo ficou difícil para o Corinthians, um meio-campo desentrosado. E vou te falar, a gente foi completamente dominado pela Portuguesa durante 2/3 do jogo, Cascão. Essa é a Eu verdade. concordo, é isso Né? mesmo. E no final do jogo, numa jogada do tísico, do lânguido, do preguiçoso Vitinho, meu querido Casca, ele acha uma jogada que ele não fez até hoje no Corinthians, mete uma É castanhada no Corinthians. ângulo. Hã? Cara, é Corinthians. Isso aí é coisa de São Jorge. Olha o Corinthians, velho. Fabrício Bosa Isso aí. é muito Corinthians. E aí o Corinthians vai lá, o cara pega 2 pênaltis na disputa e nós estamos. E a tabela abre pra gente com um carinho grande assim agora, né? Cara, surreal. Só acontece no Corinthians essas coisas, mas o nome que tá entrando pra história do Corinthians como um nome completamente fora da curva mesmo, pelo tempo de. Porque a gente pega Ronaldo e Cássio, são jogadores que vestiram a camisa de goleiro do Corinthians durante uma década. A gente está falando de um goleiro que não tem 2 anos no clube. Então, realmente, é um cara que vem fazendo história. O Corinthians conquista uma vaga a lá Corinthians, meu irmão. É isso aí, né, Fabrício? Chegou agora. Os caras estavam perguntando de você aqui. Cadê Fabrício Bósio? Tá aí, ó. Daqui a pouco tem as motos dele lá. Deixa isso fechado, viu, Fabrício? A janela fechada. Tá, Você que garotinho, vocês passe estão me calor ouvindo aí. aí? Tá tudo certo. Boa noite. Começou. Hoje foi Boa sofrido, noite. né? Boa noite, Casca. Boa noite do otimista. Esse Hugo Souza, né? Acho que tem muita coisa positiva pra gente falar, né? Hugo Souza, eu até fiz um vídeo faz um tempo, faz uns 6 meses já, que pra mim o Hugo Souza tá entre os 5 maiores goleiros da história do Corinthians. E foi um vídeo polêmico até que eu fiz, muita gente contestando e tal, dizendo, mas como assim? Pra mim tá, cara. O Hugo Souza, ele tá fazendo história, pegou 3 pênaltis hoje, né? Pô, vai falar o quê, né? E dá pena da Luzinha, né? Pra ser bem sincero, eu tô com pena da Luzinha, velho. Porque o que esses caras se fodem na vida, meu? Ah, Sério mesmo, eu tô feliz pra caramba que o Corinthians ganhou, obviamente, mas tem que ser contra a Luzinha, né, cara? Os caras estavam se classificando, último minuto de jogo, em casa, puta festa da torcida, depois de tudo que os caras passaram. Eu sei que é Corinthians, né? esses Mas, caras odeiam mano, a gente, ô Fabrício. coitado, mas quem não odeia, né, viu? Isso aí é de menos, Então. cara. Coitado da Luzinha. Aí os caras tomam gol aos 48 do segundo tempo do Vitinho, que tava péssimo em campo. Péssimo dos péssimos, não tava jogando nada. E aí tira uma sapatada na gaveta, um puta de um golaço, cara. Todo mundo. Ô, Acho que tinham
20 jogadores. Só não tava na área o Hugo Souza e o André Ramalho, cara. O resto tava todo mundo na área. Pô, que vitória deliciosa do Corinthians, né? Eu acho que você tava falando do Pedro Raul, é isso? Do gol que ele perdeu? Quando eu tava falando do Memphis que perdeu o gol. Ainda não. Não, tava falando do Pedro Raul, mas Pedro Raul, que... a gente já sabe que ele vai perder o gol. Isso não é novidade pra ninguém. Eu tô falando do atacante milionário, luxuoso, Memphis. Tinha que ir mas com a perna sem esquerda, vontade né? nenhuma, que assim, tem 19 gols em 73 jogos. É um jogador que o Fabrício fala, tem gols decisivos, tem, mas, cara, é um jogador que ele tem a postura escrota do Neymar, né? Aquela postura te incomoda, né? do jogo. Você live após live, a postura do incomoda vocês demais. Não, incomoda demais, o cara andando dentro de campo. Eu costumei eu respeito a opinião, eu respeito a opinião. Tem muito jogador que me incomoda também. Quando um jogador me incomoda, eu ouço, cara. Você já viu o cara com sangue na camisa jogando pelo Corinthians? E aí vem um estrangeiro, né? Porra, com um nariz desse tamanho pra cima, ganhando mais uma castanhada de dinheiro com uma postura desinteressada, velho. Isso irrita demais o torcedor do Corinthians. Mas vocês estão depois de uns pênaltis, vocês estão reclamando do Memphis, depois de uma noite de domingo deliciosa dessa, vocês estão reclamando? Eu falei do Fabrício, Passa pano aí. Passa pano, mas uma hora... Eu quero comemorar a vitória, que eu sou corintiano, eu quero comemorar a vitória. Eu quero falar de coisa positiva, o Corinthians classificou, não é possível, cara. Sensacional. Vocês estão com problema em casa? O que está acontecendo? Vocês estão com problema em casa? Não é possível. Fabrício. Velho. Sensacional. Eu nem falei mal dele. Vai estar classificação, vamos comemorar a classificação. Sensacional, estilo Corinthians. Pelo amor de Deus, cara. Estilo Corinthians. Estilo Corinthians. Contra uma luzinha que tá renascendo das cinzas. Não interessa. Então, assim, beleza. Vamos passar pano, vamos passar pano. Não é passar pano, é comemorar, né, Edu? É comemorar a vitória. Acabamos de ganhar nos pênaltis. Tava perdendo até os 48 do segundo tempo. Não chororô. Vocês estão muito mimimi, vocês dois, viu? Estão muito mimimizinho, cara. Tá muito torcedorzinho Nutella. Vocês estão muito Nutelinha. Falou do Memphis, mexe com ele, velho. Nutelinha. Falou do Memphis, mexe com ele. Muito Nutelinha. Os caras estão tomando chuva no Carindé comemorando a vitória, vocês estão aí no ar-condicionado reclamando de uma classificação. Para com isso, velho. Pô, eu queria para estar lá. com isso. Eu queria estar lá. E por que não tá? E por que não tá? Para, meu. Para. Por isso classificou, cara. Vai ter classificação. Gols 48 do segundo tempo. Para, pelo amor de Deus. A gente pode discutir as coisas do jogo e tal, mas... Pô, o Corinthians classificou. Fica pegando no pé do Memphis todo jogo. O Corinthians classificou e o culpado é o Memphis de não ter classificado antes dos pênaltis. Então deixa o cara andar em campo todo jogo, pô. A gente vai ganhando, ele vai andando em campo lá, beleza. Joga vocês são muito mimimizinho. Muito mimimizinho. Mas sabe o que acontece? O Memphis é que assim, então, vamos institucionalizar uma coisa. Põe o Memphis só em jogos contra o Flamengo, contra o Palmeiras, em grandes decisões, e deixa ele lá sentado tomando o negocinho dele, porque pra gente não passar um nervoso como esse de hoje. Hoje foi suado, sofrido, mas se ele fosse tivesse um pouquinho de vontade de jogar bola, o Corinthians tinha classificado até com certa tranquilidade. E a gente tem que fazer uma análise aqui, né? De bola. A gente tem que fazer uma análise. A gente classificou graças ao goleiro. Isso, vamos fazer uma análise. Mais uma vez. O Vitinho fez um baita de um golaço. O Hugo Souza pegou 3 pênaltis. Ganhou mais uma vez, foi a torcida e a mística da camisa. Exato. Mais uma vez. O Hugo Souza. Boa. Exatamente, cara. É isso. Acho que agora, isso também, concordo com agora vocês, o mas tal vocês estão do muito Memphis rabugento, velho. Meu Deus do céu, cara. Não, mas a gente tem que analisar os prós e contras. Por exemplo, você vai perguntar pra gente daqui a pouco para quem que a gente não serve uma guita. Você tem dúvida? Só que o senhor, como Memphisete, eu duvido que o senhor vai colocar. Não, eu vou votar no Ranieri. Você já quer que eu antecipe meu voto? Eu vou votar no Ranieri, mas é o meu voto. Vocês não precisam me obrigar a votar que nem vocês. Não, mas é que o senhor... Vocês não precisam concordar comigo, viu? Vocês não precisam concordar comigo, deixa claro isso, tá? Não precisam concordar comigo. Não, é óbvio que não. Mas, sinceramente, eu acho que o Corinthians fez um jogo ruim, tá? É porque aí você vai falar assim, não, hoje é dia... Eu acho uma babaquice isso daí, tá ligado? Comemorar de falar, não, o Corinthians classificou, vamos só falar bem. Porra nenhuma, velho. Porra, se os caras querem que escute falar bem, vai nas porra dos canais, nas emissoras, que o nego fica só babando o ovo. Tem canal aí que passa pano pro Duílio, pro Andrés e pro movimento protesto, movimento de expulsão já. Os caras ignoram, os caras não participam. Tem canal, vai seguir essas porra desses canal aí que fica passando pano pra coisa errada. Vai seguir esses caras. Agora, aqui a gente tem que falar a verdade. O Corinthians jogou um jogo ruim.
do Não, ponto e de outra vista coisa, técnico. Cascão, a galera tá dizendo que eu tô defendendo o Memphis. Em que momento que eu defendi o Memphis desde que eu entrei na live? Me fala qual momento eu defendi o Memphis. Falei que Não, ele foi com a perna é que errada. o senhor, Não, a partir do momento que o senhor fala assim, não vamos falar do Memphis, não, eu não falei vamos isso. falar da classificação. Não, Isso é cada um fala o defender. que quiser. Cada um fala. Não, não falei não. Eu falei, eu prefiro falar Isso do Hugo Souza. Isso Não, não, é não. Eu prefiro passação falar de do, pano. do Kaique. O Eu senhor prefiro entrou falar na do live Kaique. atrás. Olha como eu deixo vocês nervosos. Isso é bom. O senhor Fabrício Bosa entrou na live atrasado. Já leio E eu sua estava mensagem fazendo aí, né? uma live, eu estava fazendo uma análise do jogo. E dentre as análises do jogo, eu falei que mais uma vez o senhor Memphis Depay adotou uma postura desinteressada ao jogo. Agora, isso é uma análise. Acho que o É uma Dorival análise do foi jogo. mal também. Agora, se você Acho quer que o que eu fique Dorival aqui foi e ficar falando mal. assim, ó, puta que O pariu, Alan, por exemplo. classificamos, Alan vamos foi aí, mal caralho. demais. A gente fica Não, tem fazendo muita isso aí coisa pra uma gente hora. Hã? Eu acho que o Dorival foi mal. Eu acho que o Alan, por exemplo, é um jogador que, cara, Mas só por que toca a que o bola pra Dorival foi mal? trás. Por Porque quê? eu acho que o Dorival foi mal nas substituições, entendeu? Ele poderia ter tirado o Cara, Alan já no intervalo. aí tem O esse Corinthians pé de poderia ter rato desse vencido. Memphis, ele E teve que outra mudar. coisa, quando foi no intervalo, eu tava vendo o jogo aqui com o Rafa, eu falei O assim, Giba tem papai, razão o que aqui, o o Corinthians tem que fazer? O Corinthians tem que botar 2 jogadores de beirada. Tem que botar o Dieguinho do lado direito, o Kaique do lado esquerdo e centralizar o Memphis. Tira o Alan, que o Alan não... Cara, o Alan não faz nada em campo, cara. Só toca a bola Nem o pra Memphis. trás. Então, deixa o Memphis dentro da área, porque ele é um jogador que faz gol. Aí é lutar contra a informação, dizer que ele não faz gol. Deixa o Dieguinho aberto pelo lado direito, o Kaique aberto pelo lado esquerdo. Então, me Que ajuda foi, aí. Cascão? Por que tchau portuguesa vão fazer Uber? Eu não entendi isso. Porque Porra, português tem muito Uber? Eu não Pô, entendi. cara, que porra é coitada, essa. puta luz, os que os caras sofrem, mano. Eu sei que não tem que falar da portuguesa, até o Aga, Zicada. nosso parceiro, falou, porra, foda-se a portuguesa, mas, mano, os caras sofrem demais, cara. Meu Deus, e o Juliano? Imagina, Quem vamos mandar sofre mensagem mais, pro ô Fabrício Juliano. Bosa? Quem sofre mais, um vascaíno ou um português? Não, pô, portuguesa, cara. Os caras, meu, passaram a mão nos caras, derrubaram os Não, caras. não, 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 não. Mas Não? a Lusa sabe que é pequena. O Vasco é. O Não, o Vasco essa é é a grande. questão. Não, mas Essa o é a Vasco questão. Você vai dizer que o Vasco não é grande? O Vasco é grande, velho. Você tá Foi querendo fazer grande. uma piada, beleza. Foi O grande. Vasco foi é grande. Por isso que sofre. É, pode ser. Por isso que os caras sofrem Entendeu? mais. É Pode isso. ser. Os caras não ganham título faz 10 anos, cara. É. Aí os caras querem se apegar a Fernando Diniz. Ah, pelo amor de Foi Deus. mandado embora já. Foi mandado embora. Então. Não, aí o Coutinho pediu para ir embora por causa do Fernando Diniz. Agora, 3 dias depois, o Fernando Diniz vai embora. E agora? O que o Coutinho vai? Coutinho, puta jogadorzinho, babaquinha. É outro ex-jogador em atividade também. A gente Eu falava, odeio esses jogadores que se colocam numa posição de ídolo, É. voltam lá. Não, vou fazer e dar esse migué no time, sabe? Deixa o time na mão. O caso nosso, clássico, é o tal de William também, que fez a mesma coisa. Porque a Mesma esposa, merda. ai, pegou, pipocou e foi embora, tá ligado? É. Eu não gosto de jogador assim, sinceramente. Também não. E jogador tem que ter Não, e postura. se falasse O do Dudu William falou naquela época lá, o Fabrício ficava doido. que defende. Cara, o William, inclusive na lista que a gente fez, tinha o tier list, eu coloquei o William como a maior decepção da história do Corinthians, cara. Por tudo que ele e foi podia mesmo. fazer pelo clube, por tão pouco que ele fez. É que o Du não acompanha muito o canal, chama TV Alambrado Alvinegro aqui do. A gente tem vários quadros aqui, vários programas, entendeu? E num deles eu falei isso do William, que é um baita de um jogador, um monstro habilidoso e tal, mas que fez só 3 gols com a camisa do Corinthians, 3 ou 4, se eu não me engano. Bom, eu vou